Opa pessoal, o intuito dessa aula aqui é basicamente falar sobre os termos técnicos da área de desenho técnico em mecânica. A ideia é que a gente consiga basicamente se comunicar. Por exemplo, se eu quiser falar sobre algum detalhe específico de uma peça, muitas vezes existem detalhes, aliás, muitas vezes esses detalhes têm nomes técnicos que a gente pode usar para melhor compreensão do que a gente quer falar. Então, basicamente, a gente vai passar só por alguns pontos e discutir um pouco cada um deles. Esse documento aqui, ele está disponível no Cigar, é um PDF, na verdade é uma apostila de desenho técnico que eu tirei só essa página e coloquei como PDF, ele está lá nos tópicos iniciais lá da nossa turma do Cigar, beleza? Então aqui você tem vários termos técnicos, cada um deles a gente vai passando um slide para cada um deles, beleza? O primeiro deles é concordância. A concordância é simples, é basicamente uma transição tangente entre superfícies, que geralmente é conhecido como fillet em inglês ou filete em português, o pessoal chama filete também. Gravem esse nome aqui porque a gente vai usar muito quando chegar na parte do programa CAD. Então, basicamente é o seguinte, se você tiver uma superfície, duas superfícies a 90 graus, então basicamente você vai pegar um arco aqui saindo tangente até se encontrar de forma tangente também com outro. O nome disso aqui é a concordância. Por exemplo, isso aqui seria a concordância C1. Mas não necessariamente a gente precisa de uma concordância entre duas superfícies a 90 graus, né? Você pode ter que criar concordâncias entre superfícies circulares, como essas daqui. Então, basicamente é a mesma estratégia. Você vai sair tangente aqui e fazer um encontro tangente entre os dois arcos aqui também. Aqui seria a concordância C1 e essa daqui seria a concordância C2. Tranquilo? Não tem mistério. Então, basicamente, o que você quer aqui é evitar superfícies pontiagudas, como essas daqui, e fazer transições mais suaves entre superfícies. Que é, por exemplo, vocês têm aqueles carros antigamente que eram carros mais quadrados, mais robustos. Hoje em dia você tem carros que têm superfícies bem mais suavizadas, até pela questão da aerodinâmica. Então, a gente vai presenciar a utilização de várias concordâncias como essas aqui. Articulação, tranquilo, é basicamente uma base que permite que um outro elemento ele tenha uma certa liberdade de movimento, que pode ser, por exemplo, uma liberdade de movimento nos três eixos, né, x, y, z, ou aqui só no eixo x, y, como vocês podem ver nessa daqui. E essa daqui é conhecida também, uma articulação conhecida como junta universal, que vocês já devem ter visto no eixo Cardan, por exemplo, que eles permitem que você transmita o movimento de rotação, mesmo que a linha de eixo esteja, a linha dos dois eixos estejam desencontrados. Braçadeira, o pessoal também chama de abraçadeira. É basicamente um conjunto mecânico aqui que vai abraçar ou uma tubulação aqui, ou qualquer outro elemento mecânico. Então, basicamente é um elemento fixador. Aqui só alguns outros exemplos, como esse daqui. Esse daqui é bem comum para mangueiras. Mangueira de gás, por exemplo, você vê muito isso aqui. E aqui outro exemplo. Tranquilo. A bucha. Bucha é um elemento com essa cara aqui. Ela tem sempre essa carinha aqui. Basicamente, a ideia é que ela seja geralmente utilizada para apoiar eixos e reduzir o atrito. Então, um pouquinho de história aqui. O que acontecia? Antigamente, quando você tinha, sei lá, as carruagens antigas e o pessoal fazia tanto o eixo de madeira quanto a roda de madeira. Só que o atrito entre os dois acabava desgastando o eixo. Só que o pessoal pegava, trocava o eixo, trocava a roda e tudo certo, né? Era madeira, era barato, tudo tranquilo. Só que com a industrialização, né? Você começou a utilizar muito metal e metal é caro. Então a gente não podia estar trocando uma roda inteira simplesmente por causa de desgaste e atrito. Então o pessoal percebeu que eles começaram a colocar partes de metal pequenas que tinham baixo coeficiente de atrito e que por isso permitia que o eixo deslizasse aqui sem muito desgaste. Então a isso se deu o nome de bucha. Então basicamente são esses elementos aqui que tem essa função de segurar o eixo. E em liquidificador, se você abrir ele, ou então furadeiras, você encontra buchas lá dentro.
Eixo ranhurado, mais conhecido também como eixo estriado. É uma espécie de guia linear, então basicamente você tem estrias aqui num determinado eixo, que permite que você tenha um encaixe perfeito em uma outra superfície. Então basicamente o principal intuito é fornecer uma espécie de encaixe. Espiga. Espiga basicamente você tem um eixo, um sólido aqui de perfil circular, e na ponta dele você tem um sólido de perfil retangular. A esse perfil retangular aqui a gente dá o nome de espiga. Entalhe ou ranhura ou rasgo. Isso aqui que vocês estão vendo pode ser chamado tanto de entalhe como ranhura como rasgo. Basicamente é um corte na peça, que pode ser um corte passante, ó. Por exemplo, aqui você tem um rasgo que passa a peça todinha, e aqui você tem um rasgo que encosta num determinado plano e para, que a gente chama de rasgo não passante. Essa denominação passante e não passante é bem importante a gente decorar ao longo da disciplina. Que mais? Questão de saliência e rebaixo. Saliência é o oposto de rebaixo, né? Saliência é uma protuberância na peça e o rebaixo é uma depressão na peça. Sulco. O sulco ele é parecido com o entalhe. Eu trouxe justamente esse slide depois do slide do entalhe, porque o sulco parece uma espécie de entalhe no eixo, né? Sim, só um detalhe aqui que eu esqueci é que o entalhe geralmente é uma nomenclatura que geralmente é mais utilizada para rasgos ou cortes em madeira. Por exemplo, o pessoal faz aquelas esculturas, eles fazem entalhe na madeira para fazer esculturas, certo? Só uma diferença. E o sulco ele vai ser a diferença dele para o entalhe, para a ranhura, né, na nomenclatura, apesar de eles serem parecidos, é que o sulco ele é uma marca na peça que ela é mais estreita do que comprida e mais ou menos profunda num determinado material. O sulco tem várias funções. Pode ser suportar uma espécie de o-ring ou um anel elástico para fixação de alguma coisa no eixo. Aqui a gente tem um exemplo de um sulco, ó. Aqui outro sulco, aqui outro sulco. Ah, professor, mas isso daqui é um sulco também? Não, a gente pode chamar isso aqui mais de um rebaixo na peça, porque lembra que o sulco a gente chama mais um que é mais estreito do que comprido. Esse aqui é mais comprido do que estreito, né? E a outra função do sulco é o seguinte: imagina que você tem processo de usinagem, né? Um torneamento aqui, você tem uma ferramenta de corte, ela está removendo o material aqui. Vocês já sabem disso, que vocês já assistiram as videoaulas sobre torneamento. Então essa ferramenta vai se mover para cá. Quando chegar aqui nesse ponto, você vai ter o sulco que vai permitir com que a ferramenta de corte ela não encoste aqui nessa parte nesse ressalto do eixo. Então aqui você consegue tirar a ferramenta sem ter mais problemas. Então é uma das principais funções. Quando vocês virem sulcos, você tem que considerar a criação de sulcos no seu eixo, justamente para que a ferramenta possa ser removida, certo? Aqui são mais alguns exemplos de sulcos. Chanfro. Como vocês viram também, o processo de usinagem ele acaba criando rebarbas. Então aqui é um processo de furação. O que acontece nesse processo de furação? A ferramenta vai sair e quando ela sair, ela vai criar uma rebarba. Ó. Tudo isso aqui é uma rebarba. Se você passar o dedo aqui, provavelmente você vai levar um corte. Então o chanfro ele vai vir justamente para remover esse material excedente daqui, da borda, e evitar cantos vivos. Ele deve ser de 45 graus quando as superfícies são perpendiculares. Então aqui, por exemplo, a gente passaria um chanfro de 45 graus. Aqui só para a gente ver o exemplo de fabricação de um eixo onde ele vai fazer um chanfro. Ó, ele está com a ferramenta aqui, ó, a 45 graus. E ele vai mover esse carrinho aqui de forma que a ferramenta vai de encontro ao eixo a 45, uma angulação de 45 graus e vai fazer um chanfro. Vamos ver se dá para adiantar um pouco o vídeo aqui.
para ele fazer... Aqui agora. Não, é Só isso mesmo. encostar aí. Beleza. Então aqui, não sei se Isso dá aqui pra ver, mas embaixo, né? tá vendo que essa superfície está Obrigado. mais brilhosa aqui? Aí você vai Então aqui, essa foi a ó. execução de um chanfre. Chaveta e rasgo de chaveta. A chaveta é essa pecinha aqui. O intuito dessa peça, que existem vários tipos, como vocês podem ver aqui, é basicamente ser uma espécie de fusível e também um elemento de encaixe, um elemento de fixação. Então você tem aqui o rasgo, onde a chaveta entra, certo? Então ela vai ficar aqui e você pode vir, como nessa foto aqui de baixo, com a engrenagem. Por que eu disse que ela pode ser o fusível? Porque imagina que esse eixo aqui está trabalhando, só que aqui, por algum motivo, no seu equipamento, você teve uma sobrecarga. Então essa sobrecarga, no lugar de passar por o eixo, ela vai direto para a chaveta. E se ela for determinada... E como a chaveta ela vai ser um material mais frágil do que o conjunto do eixo inteiro, então ela vai provavelmente quebrar e não vai passar o torque excedente para o sistema mecânico. Então assim você protege o sistema e a única coisa que você precisa fazer é ou refazer a engrenagem se ela quebrar, ou então você coloca uma nova chaveta posicionada no lugar. Furo escareado. A ideia do furo escareado vocês veem comumente em móveis de madeira. Então basicamente você tem uma ferramenta que vai fazer uma espécie de cone aqui. Justamente nesse espaço desse cone é onde vai ficar a cabeça do parafuso. A ideia é que a superfície fique totalmente sem saliências, né? Basicamente esconder o parafuso, certo? Também não tem mistério. Na parte de cotagem a gente vê como é que faz a cotagem específica de furos escareados. Flange. A flange são elementos que unem dois componentes de um sistema de tubulação. Então, basicamente, quando você tem tubulações, você precisa fazer o alinhamento entre elas e unir essas tubulações, você utiliza flanges. Existem vários tipos de flange, mas a ideia é sempre essa, de fixação. Mancal vocês já devem conhecer. O mancal, a ideia é um sólido, uma peça, que vai servir de apoio para um eixo. Então, tudo que serve de apoio para um eixo é uma espécie de mancal. A gente conhece muitos mancais associados a rolamentos, que a gente chama de mancal de rolamento, né? Então, só que também tem mancais que tem bucha, por exemplo, que tem algum sistema mecânico que você não precisa de um rolamento, você precisa de uma simples bucha, já resolve o problema. Então, tudo que apoia um eixo a gente pode chamar de mancal. Nervura é uma saliência corrida em superfície sólida. A gente vai ver que o próximo slide aqui vai ser sobre aba, a gente vai tentar diferenciar a aba de nervura. A ideia é basicamente isso, que a nervura é uma saliência corrida, né? Então ela geralmente está corrida aqui ao longo, sempre que você vê alguma estrutura parecida com essa, ao longo de um determinado comprimento, servindo com o intuito de melhorar a estrutura da peça, a estrutura mecânica, fazer ela conseguir aguentar um maior carregamento mecânico. Então a isso a gente vai chamar de nervura. Aqui são alguns exemplos, ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma nervura. Aqui também. Isso aqui é nervura. Com detalhe que as nervuras não são cotadas, né? E, por exemplo, se eu fizer um corte nessa peça, a gente não vai cotar essa nervura, isso aí a gente vai ver com mais detalhes depois. E aqui a gente tem um exemplo de uma nervura de avião. Isso aqui que vocês estão vendo é uma nervura que dá a estrutura para a asa de um avião. Essas nervuras vão variando podem variar de ângulo de ataque, né? O modo como ela está posicionada aqui em relação a um plano. E elas também podem variar em termos de perfis de asa. Em uma asa dessa você pode ter nervuras com perfis diferentes, por exemplo. Orelha. A orelha se difere da nervura justamente porque ela é basicamente uma aba. A gente pode chamar tanto a orelha quanto a aba. Ela é uma parte do prolongamento que se destaca de alguns corpos ou objetos. Basicamente ela é uma protuberância, uma saliência, né? Uma espécie de saliência que dentro geralmente vai estar associados a elementos de fixação, como a gente pode ver esses daqui. Sextavado interno.
ou também conhecido como parafuso Allen. Isso aqui é mais para a gente diferenciar, porque, por exemplo, se alguém te pede um parafuso com sextavado interno, você pode ficar se perguntando, pô, que parafuso é esse? Mas se alguém te perguntar, me dê por favor um parafuso Allen, você provavelmente vai saber. Então isso aqui é basicamente para esclarecer que os dois são a mesma coisa. Furos de alívio, cubo e alma. Simples também, aqui a gente tem uma polia. Esses furos aqui geralmente têm a função de aliviar tensões ou então também de reduzir o peso da polia. A gente chama de furo de alívio. A alma é tudo isso aqui que dá sustentação à polia. E o cubo é simples, é aquele que vai apoiar o eixo, certo? Recartilhado. Recartilhado também é simples, vocês já devem ter visto quando vocês vão na academia, sei lá, aquelas barras de supino reto. Você tem uma parte da barra que ela tem recartilhado justamente para reduzir o atrito, desculpa, para aumentar o atrito, para aumentar a pegada da barra. Então é basicamente uma textura aplicada à superfície do metal. E contraporca também não tem mistério, é basicamente uma porca. Vocês viram uma porca que tem o intuito de apertar a porca principal para que não haja folga, sei lá, por vibração, então a gente vai chamar ela de contraporca, certo? Então é isso, bem tranquilo e até mais.